O mundo dos crimes relacionados com resíduos gera grandes lucros todos os anos. Em algumas partes da Europa, estes resíduos perigosos são vistos como responsáveis pelo aumento dos casos de cancro e malformações nos fetos. Como se está a proteger a nossa saúde e o ambiente? Bem-vindos a On the Frontline. Há 2 anos, Marzia Cacciopoli perdeu o seu único filho, António, de 9 anos. Morreu devido a um tumor cerebral, encontrado normalmente apenas em adultos e idosos. Marzia acredita que António foi vítima de poluição ambiental. O oncologista perguntou-me se vivíamos numa área radioativa, com centrais elétricas, uma área onde houvesse algo prejudicial, alguma indústria. Fiquei surpreendida porque vivia perto do campo. Na altura, Marzia vivia na periferia de Nápoles, região conhecida como Terra dos Incêndios, onde os resíduos perigosos são deixados ilegalmente há vários anos. Investigações recentes sugerem que as taxas de cancro nesta localidade estão acima da média regional. Os desperdícios industriais, amianto e resíduos hospitalares descobertos pelos investigadores em aterros ilegais são vistos como poluidores das águas subterrâneas. Um chefe da máfia que se tornou informador da polícia revelou a existência de resíduos nucleares enviados da Alemanha que estão enterrados neste local. Quando iniciamos as buscas, já esperamos encontrar não apenas resíduos locais, mas muitas vezes material que vem de outro lugar, seja de Itália ou de outros países europeus. E às vezes encontramos mesmo resíduos que vêm de fora da Europa. Mas há outros problemas. Ativistas dizem que grandes quantidades de lixo ilegal vindo do sul de Itália, a maioria plásticos, vão agora para a Ásia, através de outros países da União Europeia. Os controlos rigorosos que a Itália está a fazer nos portos obrigou a deslocar os envios para Marselha, Eslovénia e Croácia, permanecendo no âmbito europeu, mas com menos monitorização. De lá pode seguir para a Ásia. Apesar dos riscos para a saúde e para o ambiente, o crime organizado lucra com esta situação. Em Itália, acredita-se que o mercado negro de resíduos é o 4º mais rentável para a máfia. Esperamos que as instituições cumpram o seu dever. Nós confiávamos nelas. Não esperamos que nas nossas costas outras pessoas, alguns funcionários, se deixassem corromper pela indústria, máfia ou outros criminosos. Uma reportagem de Margarita Sforza, no sul de Itália. Connosco temos Leif Gortz, da Eurojust, entidade de investigação e ação penal da União Europeia, e Sherlyn Shin, do Instituto para a Segurança Ambiental. Em Roma, junta-se a nós Mónica Frassoni, do Grupo dos Verdes. Leif Gortz, comece por si. Acabamos de ouvir uma mãe que acredita que o filho morreu vítima de poluição ambiental falar sobre confiança. Confiança nas instituições para cumprirem o seu dever. A Europa é capaz de julgar estes crimes? Em teoria, sim, somos, mas lamento que não o façamos de uma forma tão alargada como deveríamos. As condenações são extremamente baixas, quase inexistentes, não são? Começaria por dizer que o número de investigações é baixo. Estamos a investigar pouco este tipo de criminalidade e não a reprimimos o suficiente. Infelizmente, isso é um facto. Porquê? A razão pela qual não estamos a investigar suficientemente deriva do facto de haver poucas denúncias. Na maioria das vezes há falta de cooperação judicial, falta de informação, falta de reforço da lei, o que significa poucas acusações e condenações. Mónica Frassoni, os cidadãos europeus devem estar preocupados com o facto destes desperdícios tóxicos poderem acabar à sua porta? Penso que deveriam estar muito preocupados porque o lixo tóxico está relativamente bem escondido, mas também muito bem distribuído por toda a Europa.
Provou-se no último relatório que mesmo em países como a Alemanha ou no norte da Europa, esta questão dos ecocrimes está relacionada maioritariamente com os resíduos. Penso que deve ser enviada a mensagem política de que estas questões devem tornar-se uma prioridade juntamente com o que deve ser feito no campo criminal. Mencionou outros países, como a Alemanha. As pessoas que vão ver este programa podem pensar que se trata de um problema italiano. É um problema italiano? Não, não é. É como quando se fala sobre a máfia, o crime organizado. As pessoas consideram que se trata um pouco de folclore, mas a atividade económica destes grupos está espalhada pelo resto da Europa e não se trata apenas de branqueamento de capitais, de drogas e prostituição. Eles estão igualmente ativos no tráfico de resíduos. Penso que temos de agir em conjunto, mas insisto que não é só um problema dos juízes, é também dos políticos. E penso que aí ainda temos um problema. Liv Gortz, dadas as implicações para a saúde e o facto de não ser apenas um problema em Itália, mas na Europa, por que é que não é uma prioridade política? O que vemos é que não há muita investigação deste tipo de criminalidade, principalmente transfronteiriça, e podemos perguntar-nos porquê. Há muitas razões, mas uma razão importante é que não temos recursos. Os recursos que temos não estão preparados para combater este tipo de criminalidade e falta-nos a especialização que considero necessária para iniciar este tipo de investigações e processos. Não trabalhamos da forma que deveríamos com os serviços de segurança, por isso não recolhemos informação, não compreendemos como este tipo de lixo que vem de Itália acaba na Alemanha ou na Suécia ou vice-versa. Não sabemos ainda o suficiente. Há diretrizes em relação a estas condenações? Depende dos diferentes Estados-membros. Há uma visão geral entre os meus colegas de toda a Europa de que as sanções são reduzidas e de que há exemplos de empresas que foram multadas e que a multa é menor do que o custo real de cumprir a lei. Por isso, naturalmente, as pessoas não cumprem. Como se muda o facto de haver tão poucos processos criminais? Uma possibilidade é colocar um pouco mais de ênfase na gravidade do crime em si. Os crimes mais graves devem ser sancionados mais severamente, a nível criminal, e os outros através de sanções administrativas, que às vezes podem ser bastante severas, como a revogação de licenças, por exemplo, a suspensão da atividade. Estas são boas medidas, mesmo no lado administrativo. Mónica Frassoni, a Itália acaba de decidir transformar este tipo de crimes num delito criminal, ou tornou mais precisa a noção do que é um delito criminal. Vê o mesmo ser feito noutros Estados-membros, ou os Estados-membros a endurecerem a luta nesta matéria? Se não dermos prioridade do ponto de vista europeu e nacional a esta questão, o que significa um maior reconhecimento destes crimes, penso que não caminhamos na direção certa. Os crimes ambientais são considerados menos importantes do que outros crimes. Devemos perguntar-nos que recursos são atribuídos para o combate ao terrorismo. Estou certa de que são muito mais do que os que são investidos no tráfico de resíduos tóxicos. Um curto exemplo. Em Itália, um dos grandes problemas é uma empresa chamada Ilva, que está a causar uma série importante de problemas ambientais e certamente um desastre ambiental. Mas a Comissão, 1 ano e meio depois, não está ativa. As autoridades não deveriam ir atrás dessas empresas que procuram criminosos para lhes resolverem o problema dos resíduos perigosos? Há um mercado, uma procura proveniente de empresas legais e organismos ilegais, uma procura que tem todo o interesse em reduzir os custos da empresa e, ao mesmo tempo, há uma necessidade crescente de se verem livres destes resíduos.
Não há uma forma de monitorizar esses resíduos de A a Z, segui-los. Fiscalmente é possível fazê-lo, porque não a este nível? É uma boa pergunta. É possível fazê-lo, mas é preciso encontrar os métodos de trabalho certos para que os diferentes órgãos trabalhem juntos ao nível dos Estados-membros, mas também a nível europeu, para que as alfândegas trabalhem em conjunto com as entidades que supervisionam a aplicação das leis, com as organizações ambientais ou com a polícia, para que recolham informação no terreno, o tráfico de resíduos, o tráfico em caminhões-tiro, informação que tem de ser recolhida, estruturada, analisada em coordenação para combater este tipo de criminalidade. Mas não estamos a fazer isso. Mónica Frassoni, os governos não deveriam tornar menos caro para as empresas se libertarem destes resíduos para diminuir a procura no mercado paralelo? Não, penso que esse seria o caminho errado. A questão é que, mesmo que o custo baixe, nunca será zero. E penso que é muito difícil competir com os preços no mercado onde se praticam este tipo de crimes. Uma última pergunta para todos. Este tipo de criminalidade está a ajudar a matar o ambiente, a terra onde vivemos. O que é preciso, Charlene Sheen, para que se haja? Muitas mortes? A Mónica tem razão. É necessário que o crime ambiental se torne numa prioridade política. A União Europeia tem de reconhecer a gravidade do impacto, das consequências, também as consequências económicas destes crimes para os concorrentes honestos, as empresas honestas. O que é preciso para haver uma ação? Como começar a ter sucesso? Através da cooperação, encontrando formas de trabalharmos juntos ao nível dos Estados-membros. A partir daí, começaremos a ver surgirem investigações e processos muito interessantes, o que irá aumentar a consciencialização e a compreensão. Mónica Frassoni, a última palavra é sua. Penso que precisamos de programas como este para dar a conhecer e informar toda a Europa. Depois, claro, há a implementação das leis. Elas existem, mas são pouco consistentes neste momento. Acho que se apostarmos na implementação, na sensibilização do público, se divulgarmos muita informação, vamos chegar lá. Agradecemos a participação neste debate. É tudo nesta edição e série de programas On the Frontline. Pode encontrar-nos nas redes sociais e em euronews.com. Obrigado por ter estado connosco. Até à próxima.